noite, meu amigo. Muito boa noite a você, meu irmão, que está chegando para mais um programa Homens do Caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá e nos concede para nós estarmos aqui e neste canal do YouTube nós compartilharmos um pouco da palavra do Senhor e aqui também conversarmos e falarmos sobre coisas pertinentes à vida do homem. E aqui então podemos abrir o nosso coração e ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra, para que então nós possamos conduzir as nossas próprias vidas e assim também conduzir a nossa casa, o nosso lar, na presença de Deus, aos pés do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre princípios na vida de um homem de valor. E subdividimos esse tema dentro desses 7 princípios, a cada princípio dividindo-os em 2 partes. Então eu quero falar sobre o terceiro princípio e dividir este princípio em 2 partes e falando hoje sobre liderança espiritual, guiando a sua casa pelo exemplo. E aqui eu quero usar este texto da palavra do Senhor, que está em Efésios, capítulo 5, no versículo 25, que diz: maridos ou esposos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Efésios, capítulo 5, versículo 25. E este é um versículo extremamente pesado para nós, né? Porque ele fala que nós devemos então amar as nossas esposas não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, mas assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela e se entregou na cruz do Calvário. Este é algo que nós precisamos pensar e refletir e então viver e vivenciar isso. Pedir ao Senhor que nos ajude a andar da maneira como Cristo nos pede que façamos. Meus queridos irmãos, amigos, o maior problema das famílias hoje não é a falta de dinheiro, não é o excesso de trabalho, não são as lutas que enfrentamos no trabalho, não é os filhos, às vezes, que se tornam rebeldes, não são as lutas, enfim, as coisas que cercam uma família. O maior problema tem sido a falta ou a ausência de liderança espiritual. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é sobre esta função que Deus concede ao homem, que a gente comumente nós conhecemos como o sacerdócio do lar. Mas eu quero trocar esta palavra por liderança espiritual, ou seja, conduzir a sua família ou liderar a sua família para que ela ande nos caminhos do Senhor. Para que o homem assuma esta posição diante de Deus, a fim de que ele esteja sendo um homem equilibrado, um homem moderado, um homem que espiritualmente obedece à palavra de Deus e anda dentro daquilo que Deus deseja para a sua vida. Nós temos tido nestes últimos tempos a ausência, então, desta liderança espiritual. Lares, então, com homens emocionalmente presentes até, mas espiritualmente têm sido omissos. Pais que até brincam com seus filhos, que dão muita atenção para os seus filhos, mas nunca oram com eles, né? Nunca param para orar com seus filhos, e não se lembram disso, né? Maridos até que amam sua esposa, mas também não as cobrem com oração. Homens que dizem que creem em Deus, que creem em Cristo, mas vivem uma vida como se a fé fosse algo só para o domingo, só para o dia, para o momento de estar na igreja. Fora isso, não acontece nada. Pois bem, meus irmãos, este homem que se omite desta função dada por Deus tem realmente corrido um grande perigo, né?
O lar ele foi o primeiro lugar onde Deus estabeleceu esta autoridade espiritual. E o homem foi o primeiro a recebê-la. Lógico que a sua esposa, a mulher, desde aquele tempo, ela recebeu de Deus a função de ser a ajudadora idônea, de estar submissa sim, mas não de estar submissa como se fosse um capacho do homem. Não para obedecê-la como se ele fosse um senhor e ela fosse uma escrava. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia fala de ajudadora idônea, de estar debaixo da mesma missão. Ela tem essa submissão por estar debaixo desta missão que o homem recebeu de Deus. O homem recebeu então esta missão de conduzir a sua família e ele está negligenciando isso, e isso abre brechas para o caos dentro do lar. Então, o que é essa liderança espiritual, ou que nós costumamos ouvir de sacerdócio no lar? Primeiramente, ser este líder espiritual dentro da sua casa não é ser um mandão. Faça o que eu mando e acabou. Porque muitas vezes nós vamos incorrer naquela velha expressão, faça o que eu faço, mas faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é perigoso, porque nós somos falhos e essas falhas vão aparecer sem nenhuma dúvida. Então nós devemos nos submeter ao senhorio de Cristo, ao senhorio do Senhor e à direção do Espírito. E então sim, nós não seremos mandões, nós seremos homens que conduzem a sua família debaixo da orientação de Deus, do Espírito Santo de Deus, para ser um homem manso, um homem digno e um homem que vale a pena submeter-se à sua autoridade. Não é fazer tudo sozinho. Não, deixa isso comigo e acabou. Não. A Bíblia fala da mulher como ajudadora idônea, então ela está ali para isso. Para que vocês dois, sendo cúmplices um do outro, conduzam a sua família debaixo da orientação de Deus. Mas cabe a você dar início, dar o start e fazer com que a coisa aconteça. Vamos lá, minha esposa, vamos fazer isso, vamos orar juntos, vamos estar juntos nessa caminhada, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos orientar nossos filhos, vamos dividir as coisas, fazer com que eles vejam em nós a graça de Deus para que realmente eles sejam filhos obedientes, filhos honestos, filhos que amam a Deus, que entrem nessa sociedade de forma honrosa e andem de forma digna do Senhor. Também, meus irmãos, meus amigos, ser este líder não é ser o chefe, porque esta palavra tem uma conotação muito ruim para nós, que nós queremos andar com Deus e nós não somos aqui, nós não recebemos um título para pisar nos outros ou para querer ser maior do que os outros, ou queremos ser maior do que as nossas esposas, do que os nossos filhos, ou seja, não é isso. A Bíblia fala de sermos o chefe da família, não nesta conotação humana, mas ser aquele que conduz com graça de Deus, para que possamos então, buscando primeiramente a vontade de Deus, possamos então compartilhar desta graça com os nossos queridos. É ser então, queridos, aquela pessoa que busca o Senhor primeiro. Ele está buscando a Deus e buscando direção do Senhor para conduzir a sua própria família. Ele está buscando a direção do Senhor para que esta família ande nos caminhos de Deus, não nos seus caminhos. Eu não quero que a família faça a minha vontade, é a vontade de Deus. Não quero que a minha família faça tudo o que eu quero. Não quero que a minha esposa cumpra os meus desejos. Mas eu quero que ela cumpra os desejos de Deus para a vida dela. Que os meus filhos cumpram os desejos e a vontade do Pai sobre as suas vidas. E então nós vamos caminhar juntos esta jornada de família para andarmos na presença de Deus. É ser um exemplo de fé.
É ser exemplo de fé daquele homem que crê, que busca, que anda diante de Deus e que faz com que as coisas aconteçam por causa da sua fé. Porque crê firmemente naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Lembra que nós estamos falando aqui sobre este ano de 2025, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eles verão em nós que nós buscamos primeiramente ao Senhor e que nós olhamos firmemente para Jesus, sendo exemplos de fé. E também exemplos de oração, um homem de oração, um homem que está o tempo todo buscando a Deus, seja no seu momento sozinho com Deus, no seu quarto, na sua sala ali, no seu escritório, onde for, também está buscando a Deus. Quando ele está trabalhando, quando ele está nas suas atividades, enfim, em todos os momentos da sua vida, a família perceberá que este homem está buscando a Deus em oração. Também ele será tido como um homem de caráter. Um homem de caráter é este que lidera a sua família com um caráter transformado por Deus. Um caráter moldado pelo Espírito Santo. Um caráter de homem que se rendeu à graça de Deus, que se rendeu ao senhorio de Cristo. Ou seja, eu não sou o Senhor da minha casa. O Senhor da minha casa é Jesus Cristo. O Senhor da minha família é Jesus Cristo, não eu. Eu sou apenas este homem que é considerado como autoridade dentro da minha casa por nós buscarmos a Deus antes de todas as coisas e revelar a graça de Deus dentro do nosso lar. Também, meus irmãos, é assumir este papel de um homem que protege espiritualmente a sua casa. E isso é importante porque este homem de Deus é um homem que se importa com a sua família e que está constantemente na brecha, em oração pela sua família, cobrindo espiritualmente, protegendo a sua família espiritualmente, intercedendo pela sua esposa, intercedendo pelos seus filhos. Ora, meus irmãos, nós estamos num mundo onde nós, muitas vezes, e muitas pessoas saem de casa para o trabalho e muitas delas não sabem se voltam. Nós não sabemos se voltaremos para o nosso lar. E eu gosto de dizer assim que a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós chegamos em casa, no final do dia, após um dia de trabalho, é abraçar a nossa esposa, abraçar os nossos filhos e dizer: glória a Deus, nós passamos esse dia, nós lutamos, nós vencemos este dia e estamos juntos novamente, para então passarmos esta noite e o dia seguinte voltarmos para as nossas lutas, mas nós voltarmos para casa glorificando a Deus, porque vencemos mais uma etapa da nossa vida. Sabe, meus irmãos, este homem se coloca como este que ora, que intercede e se coloca na brecha pela sua família. Este homem também é aquele que se coloca entre a sua família e os ataques espirituais. E isso aqui é muito importante, porque ele tem a consciência de que Satanás não deixará em paz a sua própria vida e nem a sua família. Satanás tentará e intentará contra nós. E por isso nós somos estes protetores espirituais, estes homens que se colocam na brecha espiritual pela nossa família, que oram e que sabem que isso é vital para a nossa vida. Pois bem, meus irmãos, alguns exemplos de homens que lideraram a sua casa dentro deste contexto em que a palavra nos fala. Por exemplo, Josué. Josué foi um homem que assumiu publicamente a sua liderança espiritual, ele não delegou a sua esposa, não delegou a ninguém, não ficou em cima do muro. Ele disse lá em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Também Jó oferecia sacrifícios por seus filhos. E a Bíblia diz lá em Jó capítulo 1, versículo 5, né? Pai, talvez eles não tenham pecado em seus corações.
E ele orava pelos seus filhos, ele sacrificava a Deus pelos seus filhos, e ele orava e intercedia por eles todos os dias. Ele era um homem zeloso para com a alma da sua família, e ele orava antes mesmo que o pecado viesse à tona. Abraão edificava altares por onde passava. Este homem era aquele homem que, por onde ele passava, ele edificava um altar diante de Deus, oferecia as suas ofertas ao Senhor para com a sua família. Meu querido irmão, esses exemplos que nós vemos na Bíblia são exemplos de homens que entregaram as suas vidas para um propósito de andar com Deus em todo o tempo. Amém? E eu queria deixar aqui esta mensagem para que a gente possa refletir e a semana que vem nós continuarmos. O que está acontecendo nesses últimos dias? Sabe, meus queridos, nós estamos no meio de uma geração onde os filhos eles aprendem a usar rapidamente o celular, mas não aprendem a usar a Bíblia, não aprendem a orar. As esposas muitas vezes estão buscando a Deus sozinhas, enquanto os maridos se distraem com outras coisas, com futebol, com trabalho, com redes sociais e outras coisas. Muitos homens têm deixado a liderança espiritual na mão das mulheres, e isso não pode acontecer. Lógico, elas assumirão, mas isso não pode acontecer. Isso está fora da ordem divina. Deus entregou a isso a nós, homens. Não é porque a sua esposa ora mais que você deve ficar calado. Não é uma competição. Não é nada do que a mente humana possa imaginar. Mas nós precisamos nos unir a nossas esposas e orarmos juntos e considerarmos a nossa atitude de sermos líderes espirituais, mesmo que isso leve tempo, mesmo que isso leve vários meses, talvez anos, para que isso se consolide e se amadureça. Meu querido amigo, nós vamos então encerrar esta palavra de hoje e deixar com você esta mensagem para a semana que vem nós continuarmos falando sobre este terceiro princípio. Para que a bênção de Deus esteja sobre você. Reflita sobre esta palavra de hoje. E aí a semana que vem nós voltaremos para concluir esse terceiro princípio em nome de Jesus. Nós vamos ouvir então um louvor, uma música, e nós já voltamos para nós encerrarmos esse nosso tempo de hoje. Fique com Deus, ouça e nós já voltamos. Deus abençoe. Disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Glória a Deus. E se fosses tu à beira do Jordão, vendo mais um batismo de João, e aquele homem então chegasse, e se visses a pomba descer e a voz de Deus a ecoar, o que irias dizer, o que irias pensar? E se ouvisses num dia qualquer um estranho a te chamar, deixai as redes e vinde após mim. O trabalho agora é maior, temos almas a pescar. O que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Poderias doar tua vida ao Mestre, preferes os peixes a pescar,
as glórias terrenas a ganhar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre. Quero convidar minha amiga Raquel Malafaia. Aplauda o Senhor pela vida dela. Aleluia. E se num belo dia de sol da janela olhar, multidão gritando hosanas ao Senhor, e ao procurar ao rei o encontrasse num burrinho a montar, o que irias dizer? O que irias pensar? E se fosses tu, conhecedor de toda a lei, querendo encontrar salvação, tendo do Mestre aprovação, e se ouvisses me segue então, mas vende tudo o que tens, o que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Poderias doar tua vida ao Mestre, preferes riquezas acumular, a glória do mundo a te cercar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre. Eu seguirei. Aleluia. Põe sua mão lá em cima comigo assim. Será que Podes dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Podes então doar tua vida ao Mestre, preferes prazer que o mundo dá, caminho de morte a trilhar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre. Quando segue o Mestre aí, quando segue o Mestre aí. Oh, seguirei o Mestre, seguirei ao meu bom Mestre. cante comigo. Seguirei ao meu bom Mestre, seguirei ao meu bom Mestre, onde quer que for, Seguirei o Mestre. Aleluia. Muito bem, meu amigo, estamos voltando e já ouvindo esta linda mensagem, esta música, queremos então encerrar este nosso tempo de hoje, desta semana, e orarmos e pedimos a bênção de Deus sobre a sua vida, para que nessa semana Deus possa falar ao nosso coração e abençoar-nos como homens, como maridos, como esses que caminham com Deus, que andam na presença de Deus e fazem todas as coisas para agradar a Deus e para glorificar a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você estiver aí. Se você estiver dirigindo, não faça isso. Mantenha a sua atenção. E em nome de Jesus, vamos encerrar este programa em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer por este tempo precioso, maravilhoso, em que nós podemos, assim, ouvindo a tua voz, sermos por ti abençoados e edificados. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor tome a direção e a condução das nossas vidas para a glória do teu nome. Abençoe este homem, abençoe este teu filho, abençoe este, Senhor Deus, que está nos assistindo pela primeira vez ou não, mas que o Senhor tome a sua vida, o Senhor o abrace, o Senhor o conduza, o Senhor o abençoe
dirija a sua vida, e eu te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Nos dê uma semana na tua presença, uma semana poderosa, uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Querido amigo, Deus abençoe você. Semana que vem, segunda-feira que vem, nós estaremos aqui mais uma vez, se Deus nos permitir. Não se esqueça, deixe o seu like, faça um comentário do vídeo, inscreva-se no canal, peça notificações e compartilhe este vídeo. Não esqueça de deixar a sua mensagem, que é muito importante, tá bom? Fique na paz do Senhor, uma ótima semana para você, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço.